Olá pessoal, então, Aranas Lendo, o Marlon Aranas. Então vocês me conhecem lá do Instagram, algumas pessoas me acompanham lá do Instagram, Aranas Lendo, ou do Marlon Aranas. Hoje eu queria falar desse livro, Dom Casmurro, todo mundo conhece, de uma maneira diferente, um pouco bem resumido. Foi um dos livros que eu li em 2024, no início de 2024, em janeiro, um dos livros. O Dom Casmurro é aquela história que todo mundo já conhece, fala, né? A questão mais conhecida é a questão de traição, não traição da Capitu, mas eu não queria falar sobre essa questão, mas sobre o que mais me chamou a atenção nesse livro e fazer algumas reflexões. Lá na página 11, quando ele fala assim: o que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, o que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Então, essa passagem, o interno não aguenta tinta, é muito interessante para refletir sobre a nossa finitude, né? A finitude de cada um de nós. E por mais que a gente tente fazer coisas na nossa aparência, um monte de coisa, botox, sei o quê, a nossa finitude, ela chegará. E eu acho que viver pensando na questão do memento mori, né, na vida, refletir sobre isso a cada dia, não é questão melancólica ou triste, mas é uma questão mais realista da vida. E é bom pra gente viver bem, na minha visão, né? Não triste, mas viver bem. Outra passagem que eu gostei muito, lá na página 143. Tem várias passagens, eu vou falar só de algumas básicas. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa, e por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares nesse livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada há mais feio do que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Essa é a questão de dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. A gente às vezes se estende com muitos questionamentos sobre algumas questões que muitas vezes a gente não vai ter solução. E às vezes é só uma vaidade querer falar sobre certos assuntos. Outra passagem, essa aqui tem uma passagem em francês, eu não vou ler em francês. Até estudo francês, até comecei a estudar francês, mas não vou me atrever a ler em francês. Lá na página 144. Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Então, por mais que nós odiamos o que há de mal em nós, então, para a gente entender a nossa essência, a gente precisa entender o que há de mal e o que há de bem em nós, profundamente. Colocar as cartas na mesa e colocar o seguinte, é o que eu entendi disso. Colocar as cartas na mesa. Entender que existe a maldade em nós, que nós fazemos mal, nós somos santinhos. E entendendo isso, talvez a gente consiga lidar melhor com os outros e com nós mesmos. Então, para entender a nossa essência, é necessário escrever a própria essência, é necessário contá-la toda, o bem e o mal. E por último, lá no finalzinho, que é uma passagem que remete à questão bíblica, que ele cita: tu eras perfeito nos teus caminhos, que é uma passagem de Daniel, né, refletindo sobre a vida do filho dele, né? Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Então, aqui é uma reflexão que é mais cristã e tal. Tu eras perfeito. E depois dessa passagem que, se você for ver na Bíblia, é uma passagem que depois vai chegar na questão de... A próxima frase diz que depois da iniquidade, a perfeição acabou. Então é uma frase que remete muito à questão cristã. Nós éramos perfeitos, mas deixamos de ser por causa do pecado original. Mas, refletindo sobre o livro, né, a questão de traição, desconfiança, percebe que ele tem uma paranoia sobre isso tudo. Então, essa passagem aqui é muito interessante para refletir, não só sobre a vida, passagem de Ezequiel que ele cita. Tu eras perfeito nos teus caminhos, mas deixaste de ser. E é isso, pessoal. Leia o Dom Casmurro.
E eu vou trazer mais livros e mais reflexões sobre os livros que eu vou lendo ao longo do tempo. Gosto muito de ler, sempre tô lendo. Grande abraço. Tchau, tchau.